Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo por Marcelo Santos. Uma ótima quinta-feira para você. Aqui em Belo Horizonte o tempo está firme, né? Mas um pouco nublado, com assim 22 graus centígrados, podendo chegar a 28 graus, né? E uma temperatura bastante agradável. Segundo a previsão meteorológica, o tempo vai piorar um pouquinho nos dias de carnaval, infelizmente. Pelo menos tem uma programação, já uma análise em São Paulo, que sexta começa a chover, sábado e até domingo permanece chuva para os carnavalescos. Mas nas nossas principais manchetes aqui temos a visita do Juan Guaidó, que chega a Brasília para encontro com Bolsonaro. Bolsonaro, que segundo o Clóvis Rossi escreveu na sua coluna na Folha de São Paulo de hoje, né, é um admirador do ex-ditador paraguaio, né, diga-se de passagem, aí uma ditadura ferrenha, né, desde a década de 60, o Alfredo Stroessner, que era, sem sombra de dúvida, como as ditaduras, não é, que passaram pelo Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, não é? Em todos os países onde tivemos ditadura civil ou ditadura militar, todos foram sanguinários, né? Utilizaram de torturas, mortes, sequestros, prisões arbitrárias e todo tipo de intimidação social imaginável, né? Por exemplo, tirando o poder judiciário, não é, de suas atribuições e dando superpoderes às polícias. Aqui no Brasil, a polícia militar e a polícia civil, né, com DOI-CODE e muitos outros centros pelo Brasil afora de puro terror, não é? De torturas mesmo autorizadas, de 10 horas de torturas violentas mesmo, não é? Com choques, enfim, aquilo que nem em guerra, não é permitido. Não é? O Tratado de Guerras Mundiais, não é? Os prisioneiros de guerra, civil não pode ser incomodado, civil não pode ser morto, alvejado, não é? E os soldados são tratados com respeito, dignidade, aí dentro de um protocolo internacional, não é? Mas vem aí o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da República no Paraguai, não é? E colocou esse novelo de linha de gato aí, que está o mundo aí assistindo, né, perplexo, como que pode solucionar um problema interno, político, econômico, social de um país, causando, criando, transtornando com outro problema, mais ainda essa situação política, social e econômica do país, não é? Como que os Estados Unidos e seus aliados europeus financiando, não é? E politicamente defendendo Juan Guaidó. Não passa por aí, não é? Fracassou ontem política externa de Donald Trump, não é? Seu encontro com o Kim Jong-un não teve nenhum avanço, nem um milímetro parece, né? Porque não foi noticiado sobre o desarmamento nuclear da Coreia e também um acordão, né? Um acórdão entre Estados Unidos e Coreia sobre embargos econômicos, enfim, essa disputa aí que no ano passado, né, teve outro encontro e paralisou o mundo aí até na expectativa de uma possível guerra de Estados Unidos contra a Coreia, não é? Ou Coreia do Sul e Japão contra a Coreia do Norte e outros resultados aí.
só não chegou a este ponto devido à intervenção, como sempre, né, como está aí na Venezuela também, a intervenção da Rússia e muito mais nesse conflito da Coreia do Norte, né, da China, que é um parceiro indiscutível da Coreia do Norte. Né? Então, na política internacional, nós estamos dessa maneira. Né? O Bolsonaro apoia esse governo autoproclamado lá no Paraguai, mas aqui no Brasil ele está quase que totalmente sem respaldo, sem apoio no Congresso, devido à plantação de laranja, né, que o seu partido, o Partido Social Liberal, né, PSL, fez nas eleições. Só aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi aceito agora pelo Ministério Público 4 candidatos laranjas. Um candidato tem já depoimento, tudo certinho, né? Apareceu em rede de televisão, em várias matérias aí, uma moça, né? Dizendo que foi obrigada a aceitar dinheiro, repassar dinheiro, né? Para campanhas aí por exemplo, do ministro do Turismo, né? O Marcelo Antônio, que foi o deputado federal do PSL mais votado no estado de Minas Gerais e hoje é ministro do Turismo e também deputado federal. Né? Ele não conseguiu, durante a semana passada e essa semana, censurar a Folha de São Paulo, que está escrevendo várias matérias, vários textos contra ele, ou melhor dizendo, nem é contra a sua pessoa, né? Mas explicando esses laranjas aí, e também não conseguiu usar o foro privilegiado, pois ele ainda não era deputado federal e tampouco ministro do Turismo. Agora veja só, gente, o PFL, aliás, o PSL está numa posição muito delicada. Porque se for estudar, o seu presidente, como eu já disse aqui, também está com acusação de corrupção. Né? Agora, se for estudar estado por estado, é possível, né? Tem um caso do Flávio Bolsonaro aí que já saiu das manchetes, né? Com o motorista Queiroz, que recebeu 40 mil do Bolsonaro e depois movimentou 1.200.000, né? Recebendo dinheiro, altas somas, né, 70 mil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, completamente corruptível e corrupta, não é? Dado aí que o seu ex-presidente está preso domiciliarmente, mas está preso, não é? Seus deputados, vários deputados presos por corrupção no Estado, não é? E Flávio Bolsonaro está no meio dessa coisa aí, não é? Não é possível que numa Assembleia Legislativa só o presidente e mais 2, 3 deputados estaduais metam a mão, não é? no caldeirão e outros ficam olhando eles comerem, não é? É impossível isso, não tem jeito. Na hora que a fome aperta, gente, todo mundo quer um pouquinho de comida, né? Pelo mínimo que seja, tem que ter um pouquinho para... Então, fica agora muito frágil e estreita, não é? Essa política aí do Bolsonaro, não é? Principalmente porque ele quer aprovar várias coisas lá no Congresso, né? Tem aí a Previdência Social, não é? E outros projetos aí bastante duvidosos, né? Ontem, quero deixar uma nota aqui, a notícia não está mais aí, né? Mas onde vocês podem dar uma olhada aí, morreu um cacique, não é? E, se eu não me engano, foi em Roraima, ou Rondônia, e este cacique, ele era o defensor dos povos indígenas, né? Ou seja, terra indígena, essas coisas todas. Agora eu fico a dúvida, né? Não vou dizer, obviamente, que eu não sou nenhum irresponsável, nem quero ser processado e nem louco, tão pouco, né? Esses discursos que o Bolsonaro fez, que índio tem muita terra, que tanto por cento, 35 ou 19% das terras brasileiras estão na mão dos índios,
e são improdutivas, que quilombolas que não trabalham e só engordam, né? Ficam gordos aí e não deviam ter terras, não sei o quê. Isso tudo aí é reflexo. Olha só, eles invadiram sua casa, ele estava no quarto com a esposa, sua casa com seus filhos e tudo, chegou lá, ele foi assassinado barbaramente, cruelmente, ou seja, por milicianos, né, policiais ou jagunços mesmo, né, por causa que grileiros, latifundiários, fazendeiros que querem as terras indígenas e se sentem incomodados pelos movimentos dos sem terras. Qualquer movimento que fala em terra, que tem interesse dos grileiros, daqueles que exploram, não é? Isso é pior que erva daninha, porque eles chegam nos locais onde tem madeira, eles vão extrair a madeira e não repõem nada, porque eles não têm compromisso nenhum com nada, não é? Eles não têm, não pagam impostos, não têm inscrições, não têm comprometimento com a natureza, não tem escritura da terra, não é? O índio, ele pode não produzir em escala industrial para as pessoas, não é? Mas ele tem por si a obrigação, não é? Ele que já compreende isso, que se ele não preservar ali aquele local que ele está, ele não vai ter caça, ele não vai ter água pura, ele não vai ter peixe, ele não vai ter uma terra fértil para ele plantar sua mandioca, seu milho, né? A sua produção agrícola, enfim, ele vai sofrer o pior dos castigos, né? Da natureza, que é a fome. Agora, esse tipo de pessoa é erva daninha, não é? É o fogo, é o brugo, passa e deixa deserto, né? Aquelas fotografias panorâmicas que nós temos aí da Amazônia e de outras regiões, né? Só devastação. E o índio fica aí, né? Segundo o discurso do Bolsonaro, né? Arma para todo mundo e mata e pega e acontece, né? Casos de dengue no Brasil aumentam 149% em janeiro deste ano. Caso de dengue, a tônica dessa semana, deste mês de fevereiro, no noticiário de saúde, foi dengue e aumento em todos os estados brasileiros. São Paulo, se formos pegar aqui dentro do Brasil, é a locomotiva, é o exemplo, é o estado mais organizado, desenvolvido, blá, 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 blá. A dengue desenvolveu de 2019, meses de janeiro e fevereiro, já bateu, não é, o número de casos de dengue do ano de 2017 do estado de São Paulo. E todos os estados estão chegando a esse tipo de conclusão numérica, não é? Pessoas que morrem, pessoas que reclamam, não é? Os sintomas que são muito fortes, gente, muito fortes mesmo. Você vê pessoas relatando o que elas passam, né? Com dor de cabeça, dores no corpo, não é? Enfim, não sabe de onde elas pegam, não é? Não sabe de onde, não é? Muita gente tem aí os termos aí autóctones, né? Quando a dengue ou a doença está dentro do nosso estado e aí a gente não sabe de onde que está vindo, não é? Mas eu cuido de tudo na minha casa, faço isso e aquilo, eu até compro inseticida para lá, cuido bem e passo repelente, tudo, mas o vizinho pode não fazer isso, o outro também, o outro da frente, ao lado, dos fundos lá, ou todos podem fazer e ela pode vir de outro bairro até. Então é muito importante, gente. Eu vejo assim, ó, não é que eu queira pegar no pé de ninguém, não. O ministro da Saúde se recusa, não é, a vir em público dar uma solução, não é, fazer um balanço. E também, quando se faz um balanço, não é, se mostra os dois lados.
o que o Ministério da Saúde está fazendo pelo país, não é? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como também os estados, os municípios têm que fazer o seu balanço, né? E juntando a solução para locais emergenciais, não é? Agora, o que eu sinto, por exemplo, é que o Ministério da Saúde, não é? Que tinha obrigação de fazer isso, está pensando que quando passar o verão, não é? Os casos vão diminuir e aí tudo volta ao normal e vamos, né, aguardar o verão que vem, não é? E quem pegou, quem morreu, quem está acamado, não é? E outra coisa, viu? Você pega dengue e em 24 horas, se você não sabe de onde você pegou o foco, volta para casa, em 24 horas você pega a dengue de novo. E se você chegar na dengue hemorrágica, não tiver o diagnóstico, não tiver socorro, tudo ali num prazo aí de 24 horas, não é? Ou de 48 horas, você vem a óbito, tá? E tá morrendo pessoas, não é só velho não, viu? Aqueles que gostam de tocar o terror, falam, já tá velho, viveu bastante mesmo, né? Já era. Não. Tá pegando gente jovem, gente que está em pleno exercício aí da sua juventude, entre 25, 26, 30 anos, perdendo a vida por causa da dengue. E o poder público que deveria, né? O poder público é interessante, viu, gente? Você fala em poder público, nós pagamos impostos, né? Temos o direito, está na Constituição, tudo, mas o poder público é aquele que menos, não é, vê o direito do cidadão. É verdade. Somente quando ele é acionado judicialmente é que ele tem que responder, porque senão as multas, não é, as sanções aí, até mesmo indenizações, vão se tornar, como se diz, impraticável, né? Vai quebrar aí a conta do Estado, aí eles se manifestam. Caso contrário, não. Nós temos várias doenças, não é, que são consideradas pela Organização Mundial da Saúde e não são tratadas, não se dão o devido respeito, o devido cuidado, né, que deveria. A dengue, né, já foi erradicada no Brasil na década de 60, o sarampo, varíola, a tuberculose, e agora essas doenças, a febre amarela, estão voltando, porque há uma enorme negligência. Se trata somente dos casos que espocam, né, que estouram, e não tem um estudo, não tem planejamento, não tem coordenadorias eficazes contra esse tipo de epidemia, né? Começa com um surto que pode vir de fora, entrar no aeroporto, entrar num porto, não é? Entre as rodovias, ou seja, entre as rodoviárias, e se não tem nada para se fazer, não é? Pô, 30 anos de dengue e você não conseguiu uma profilaxia para ela eficaz, não conseguiu uma vacina, não é um absurdo. E outras doenças que temos, como por exemplo, o alcoolismo, não é? O alcoolismo, gente, não é só o alcoolismo. Se fosse o alcoolismo do cara ficar embriagado, cair e tal, essa situação que nós já conhecemos, não é? Beleza, mas o alcoolismo, ele provoca vários outros tipos de doenças, não é? Que vai custar muito mais caro, é quase igual o HIV positivo para a saúde, em termos de internação, medicação, enfermagem e médicos. Custa muito mais você tratar os sintomas do alcoolista, não é? Isso eu estou falando só de internações, do que você tratar o alcoolista, não é? Trazer ele para um nível de equilíbrio.
tá? Então, o que acontece? Temos publicidade de bebidas alcoólicas e tal, mas não temos nenhuma contribuição das empresas que faturam alto, né, na cerveja. Por quê? A cerveja, o governo brasileiro cobra 72% de imposto. E qual o comprometimento dele com a saúde? De tratar um alcoolista, por exemplo? Nenhum. Temos aí os drogados hoje com problema aí com crack. Qual tipo de tratamento especializado, organizado pelo poder público que eles possuem? De recuperação, de ensino? Nenhum. Né? Porque vocês sabem, tanto o alcoolista como o drogado, eles perdem aquele sentimento sensível, né? O sentimento, a emoção, porque eles começam a enfrentar todas as intempéries, todo o escárnio social, né? Todo o desprezo social, viram marginais, não é? Afora isso, por exemplo, a droga, quantos problemas neurológicos a droga depois joga aí nos hospitais psiquiátricos do mundo, com remédios de graça, que depois nós vamos, de graça entre aspas, né? O Estado tem que promover, o alcoolismo, as cirroses, né? Aí os transplantes de fígado, os cânceres que precisam ser tratados, a diabetes, tá? Diabetes. Aí nós podemos jogar para outra doença também que o poder público não trata, que é a obesidade, não é? Aí nós temos problemas renais, problemas de rins que tem que ser tratado e às vezes com cirurgias, não é? Com transplantes. Temos problemas cardíacos que são inúmeros, desde acidente vascular cerebral, e tem uma série deles. Então, ver esse caso de dengue. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos colocando a dengue no Brasil, ela está chegando ao patamar dessas doenças que eu estou falando para vocês, o alcoolismo, a obesidade, a diabetes, não é? Daqui a pouco vai ter especialidade, não é? Endocrinologia, ou vai encaixar, não é? Para estudar só a dengue, ou especialidade dengue, né? Especialidade cardiologia, especialidade pediatria, especialidade dengue, porque ela está se cronificando na nossa sociedade sem solução pelas autoridades competentes, não é? Que ganham, olha, o Ministério Federal de Saúde tem condições de trocar ideias com os melhores e maiores cientistas do mundo, não é? Nossos cientistas poderiam ler artigos publicados internamente em universidades, trocar ideias, fazer pools, não é? Com outros países que estudam vacinas, que estudam profilaxia, e não se vê isso, né? Se vê esse parasitismo governamental, né, em relação à saúde, que só afeta a população. Se for agora num posto de saúde, num centro de saúde, você vai ver o tanto de gente que tem para ser atendida, não é? Idoso, criança recém-nascida, de colo e tudo mais. Então, quando a gente fala assim, quem tá bom, né, ouvindo e tal, pô, o cara tá surtando, né? Não é por isso, não é assim, não é? Não é assim. E ainda ouso dizer para vocês, graças a tudo, não é? A organização, a natureza aí que tem, né, no mundo, se adoecesse mais do que esse percentual, algo em torno de 10% da população que adoece, não é? Então ainda nós temos 90% de pessoas que estão, não é, ou dizer aí mais ou menos, estão com saúde, conseguem se manter e tudo mais. Senão seria o caos, né? Ninguém aguentaria.
principalmente no Brasil, que é desorganizado, né? O Brasil é desorganizado. Um Ministério da Saúde que todo dia lê que tem aumentos de 220%, 149%, de 166% de aumento de casos de dengue em todas as metrópoles brasileiras, não é? Ou na maioria das metrópoles brasileiras, o que ele deveria fazer? Não é? Reunir os seus ministros, os seus secretários, os secretários estaduais de saúde, municipal, não é? Os estados, os municipais, tirar uma premissa, não é? Algum estudo, ou pelo menos ler as reclamações e os balanços desses municípios e desses estados, não é? E não ficar aí na cadeira de couro confortável, né? Lendo matérias aí que a imprensa publica e às vezes pode estar com algum aumento, né? Ou não, sobre esses casos aí de dengue, ok? O carnaval, gente, a gente sempre está falando aqui, vocês já devem estar até cheio, né? Os meios de comunicação, tudo. Mas no carnaval você também tem um outro detalhe, principalmente se os dias forem mais ensolarados, né? Mais quentes, que é a alimentação, né? E a reidratação. A alimentação, você tem que ter muito, vamos dizer assim, não é respeito, não, nem cuidado, mas saber que você está exposto, não é? A dois fatores, por exemplo, alta temperatura e falta de sono regular, não é? Excesso de bebida alcoólica, muita agitação, que isso mexe muito com o metabolismo da pessoa, né? A pessoa fica com o metabolismo acelerado pela alucinação lá da música, da bagunça, dos namoros e tudo, né? E isso pode, de uma maneira ou outra, te afetar. A alimentação, gente, é super especial. Por quê? Não é? Você precisa de energia. Se você não está acostumado com qualquer tipo de alimento, você vai ter problemas estomacais, às vezes pode ter vômito, não é? Por causa da comida que o seu estômago não estava acostumado, mais a bebida alcoólica, não é? Você pode vir a passar mal. Alergias, não é? Tem pessoas que têm alergias a determinados alimentos e sem querer, né, na euforia ali, ela come determinado alimento e vai ter alergia. O excesso de álcool, tá? O excesso de álcool, ele vai te derrubar. Você pode acordar até numa unidade de tratamento aí de um hospital ou similar, não é? Então é muito importante que você saia, mas saia também programado, né? Para se divertir e para se cuidar, para que você não tenha uma surpresa que vá depois não é fazer, nunca mais quero carnaval na minha vida, né? Carnaval não é para mim, não presta. Por quê? Não teve esse tipo de cuidado, né? Que é muito importante. É igual, não vou agora assim é só um exemplo bem curto, né? É igual um atleta ou alguém que quer correr, corre 10 quilômetros e quer correr uma meia maratona ou uma maratona. Ele precisa se preparar, e esse preparo está desde a corrida, que ele vai aumentando, né? Desde a água que ele toma, os treinos regulares que devem aumentar, não é? Se correr todos os dias, a alimentação, que é fundamental, não é? Então todo esse preparo para ele ter uma jornada que vai exceder o seu organismo, não é? Que vai exigir também de seu organismo, esse atleta, não é? Vai ter que se preparar. É igual aí o carnavalesco, né? É certo que é para alegria, outras coisas, né?
e tal e tal. Olha aqui uma outra e última notícia aqui, contra o Aedes aegypti, a Prefeitura de Araraquara, município de São Paulo, vai promover, né, um fumacê em toda a cidade. Eu queria chamar aqui, não é, o prefeito aqui de Belo Horizonte, para fazer um fumacê aqui na região noroeste, né, principalmente no bairro Concórdia, que tem pernilongo pra caramba, é muito mesmo. Você fica todo picado aí e tem aqueles papinhos aí que é do sangue da pessoa, não é? Mas que tem pernilongo, tem. Então, vocês, se alguém lembra aí, não é? Semana passada teve uma pessoa que morreu lá em Araraquara, município de São Paulo, bastante conhecido, né? Vítima do Aedes aegypti. E está aí a solução da prefeitura. O fumacê, ele não pode ser contínuo devido aí, ocorreu alguns problemas aí em alguns municípios. Mas ele é sim uma prática eficaz, funcionou muito bem quando começou para o combate aí, quando estava bastante agudizado aí os casos de dengue, né? E até dengue hemorrágica. Por hoje é só, muito obrigado, saúde, paz e até amanhã. Você fica aí com a nossa programação musical. Aquele abraço.